Muito bem. Hoje nós vamos falar e vamos começar a mostrar os testes estatísticos que vocês vão usar daqui para frente. Na última aula, nós mostramos o teste Z para exemplificar o primeiro teste de hipóteses que foi utilizado, com as características que vocês aprenderam, né? De como calcular um valor de P. O que é o valor de P? Vamos recordar, porque esse é um conceito importante. O que é o valor de P que eu calculo num teste de hipóteses? O valor de P é a probabilidade de ter acontecido uma diferença entre duas médias ao acaso. Então, o valor de P é a probabilidade de uma diferença ser aceita como obra do acaso. Ou seja, o fenômeno não é de diferença. Isso equivale a dizer que o valor de P seria eu estar cometendo um erro, uma probabilidade de eu estar cometendo um erro ao rejeitar a hipótese nula, ao rejeitar a igualdade. Então, toda a nossa intenção ao construir um teste de hipóteses é chegar neste valor de P e, a partir do critério pré-estabelecido, que é o nível de significância ou alfa, decidir pela diferença ou pela igualdade. Aceitar a igualdade, aceitar H0, a hipótese nula, ou rejeitar a igualdade e, portanto, aceitar a diferença, que existe diferença entre os grupos estudados. Tudo que nós faremos doravante será para esta finalidade. Eu conversando agora há pouco com um colega de vocês, Tiago, ele queria entender melhor quando indicar o teste Z. E vocês têm que entender agora, então, e lembrar que teste Z nós não usaremos mais. Tá ok? Teste Z apenas foi para mostrar que, historicamente, nós tivemos no passado desenvolvido um primeiro teste de hipóteses em cima da curva de Gauss, usando a curva para calcular as probabilidades. Tá bom? Então, esse raciocínio vale. O raciocínio vale, que vocês aprenderam, para formular a hipótese e para depois tomar a decisão. Diferença ou igualdade. Aceitar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula. Tá bom? Hoje nós vamos ver, então, como é que se faz na prática para comparar médias. O que aconteceu historicamente para mudar o jeito de trabalhar e não usar mais a curva de Gauss propriamente dita, mas usar uma outra família de curvas. E a cada aula nós vamos ver diferentes testes estatísticos desenvolvidos para aprimorar e melhor realizar testes estatísticos, testes de hipóteses, para comparar variáveis diferentes. Então, hoje nós vamos trabalhar com variáveis quantitativas contínuas. Média só se calcula para variáveis quantitativas contínuas. Então, vamos lá. A primeira imagem que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e passassem a memorizar, vale a pena depois olhar de vez em quando para esta imagem, ela vai crescer, esse fluxograma vai crescer em complexidade, mas o primeiro fluxograma que eu preciso que vocês compreendam para tomar a decisão de que teste fazer é este aqui. Como é que eu decido? Eu decido pelo tipo de variável. Um teste estatístico é escolhido a partir do tipo de variável que eu tenho em mãos para analisar. Então, as variáveis são divididas, como vocês sabem, em dois tipos principais. Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Quando eu olho para uma variável, eu devo perguntar primeiro qual é a natureza dela. Se ela é quantitativa e eu tenho uma possibilidade de distribuição normal, eu caminho por este braço do meu fluxograma. Aí eu tenho que perguntar para os dados, né, se eu conheço o desvio padrão populacional. Tá certo? Como nós já dissemos antes, este conhecimento do desvio padrão populacional é muito raro na área médica.
Porque nós não temos acesso a toda a população humana. Nós não temos acesso a todos os pacientes de uma determinada, que sofrem de uma determinada doença. E mesmo assim não temos acesso a todas as pessoas de uma mesma cidade. Então nossa restrição é grande quanto a conseguir calcular o desvio padrão populacional, que é simbolizado aqui pelo sigma, ou seja, aquele desvio padrão olímpico, o desvio padrão verdadeiro daquela variável. Portanto, a resposta de hoje em diante a esta pergunta será basicamente não. Será esmagadora, com a frequência esmagadora de não. Não conheço o desvio padrão. Portanto, vou ter que lançar mão de um teste que vocês vão aprender hoje, que é o teste T. T de Student. Há duas modalidades de teste T de Student, nós vamos aprendê-las hoje. O outro braço do fluxograma, que diz respeito às variáveis qualitativas, vai me gerar uma segunda pergunta. Se eu tenho uma amostra grande, dependendo da variável qualitativa, eventualmente eu posso me aproximar da curva normal. Se a amostra, se for um número bastante grande de indivíduos, eventualmente, não estou dizendo que isso será possível sempre, mas se assim for, eu volto para o lado do teste T novamente. Porém, quando as amostras, que em geral não serão muito grandes, no nosso caso especialmente, não será possível ter um número de pacientes muito grande para amostrar, terei que trabalhar com centena ou, no máximo, 2 centenas de pacientes, que já é bastante, são amostras grandes já para uma pesquisa com pacientes. Eu vou cair numa outra direção, que é a dos testes não paramétricos. A próxima aula será sobre estes testes não paramétricos. Então hoje nós vamos falar de teste T. Na aula prática vocês têm que estar atentos a esta característica. Haverá exercícios na aula prática para que vocês reconheçam, portanto, sempre que começarem um exercício, uma análise estatística, olhem para a variável, classifiquem a variável e respondam se ela... Para que lado vocês vão dentro do fluxograma? Teste T para variáveis quantitativas e testes não paramétricos ou de outros testes que vamos ver ainda, tem muitos testes na verdade, que são para as variáveis qualitativas. Tá bom? Entenderam esta história? Isso aqui é importante, tá? Esta é uma noção fundamental para que vocês possam daqui para frente decidir o teste que vão escolher. Depende especificamente do tipo de variável. Então são 2 tipos majoritários, qualitativas e quantitativas. Hoje veremos as quantitativas e mais especificamente as quantitativas contínuas. Então tá aqui. Tudo que eu falei anteriormente está expresso aqui. Nós desconhecemos o desvio padrão verdadeiro. Nós devemos usar, portanto, o desvio padrão amostral, que é aquele que eu posso calcular da amostra de indivíduos sorteados para realizar o nosso estudo. E, portanto, como eu estou usando a amostra, eu tenho mais um erro a ser considerado. Um erro de inferência amostral, porque a estimação do sigma, do desvio padrão, está nela embutido um erro. Então, este erro será contornado ou controlado pela variação da curva. Então, a curva Z não nos atende mais, porque ela é uma curva só. Ela não varia, ela não dá margem à correção do erro introduzido pela amostra. E este erro, na verdade, está em função do tamanho da amostra. Amostras pequenas geram erros maiores. Amostras grandes minimizam o erro. Desculpa. Portanto, não usaremos mais a estatística Z e teremos que lançar mão de uma outra distribuição. Uma nova distribuição que a gente vai chamar agora e vai apresentar, que é a distribuição T. T de Student.
O nosso herói de hoje, o nosso cientista, é o William Gosset. William Gosset tem uma história interessante, porque ele é do século XIX para o século XX, é um personagem, é um pesquisador da área matemática, em inglês, que vive, portanto, no Reino Unido, e ele, depois de formado, é contratado por uma cervejaria, a Guinness. E ele vai trabalhar para a Guinness para melhorar a qualidade da produção desta cerveja. E ele fez um bom trabalho, na minha opinião, porque é a que eu mais aprecio até hoje, tá certo? Ele desenvolve tudo isso dentro da perspectiva de que nós não podemos, muitas vezes, lançar mão de amostras grandes. Portanto, aquela curva Z era imprópria, não corrigia eventuais distorções e erros advindos de amostras pequenas. Nesse sentido, ele cria um conceito novo que se chama graus de liberdade, ou em inglês, Degrees of Freedom, DF em inglês. Vocês vão ver bastante isso na literatura estatística ou na literatura médica, mesmo vai aparecer os graus de liberdade, logicamente, daqui para frente. E o que significa esse conceito? O que quer dizer esses graus de liberdade? Eu vou tentar exemplificar de uma maneira direta com vocês, fazendo um pequeno exercício aqui, e eu vou sortear 3 indivíduos e vou perguntar a idade desses indivíduos da classe, tá certo? É Guilherme, né? Qual a sua idade, Guilherme? 18. Deixa-me ver, alguém mais. Bianca, que idade você tem? 19. Chu, não é isso? Su, desculpa, Su. 21. Então nós temos 3 alunos aqui sorteados ao acaso, há um acaso mais ou menos enviesado, que eu conheço os nomes agora, mais ou menos. Então o Guilherme tem 18, a Bianca 19 e a Su 21. Isso dá uma média quebrada em torno de 19,33333. Então eu poderia inferir que a classe tem uma média etária de 19,33 anos de idade. Tá certo? Agora suponha o seguinte: se eu fixar esta média agora passou a ser a média de idade da classe. Então a turma 99 em 2012 tem média de idade de 19,33 anos. Ocorre que o professor Samishima vai fazer um outro experimento. Ele não sabia que eu tinha feito esse, ou ele tem que saber que eu tinha feito esse, e ele vai sortear outros 3 indivíduos, tá certo? Ele chega aqui na classe e sorteia 3 indivíduos. Então o Tiago tem que idade, Tiago? 21. Deixa eu ver quem mais. Lucas, que idade você tem? 22. Então vejam que eu peguei 2 indivíduos que têm 21 e 22 anos, com uma média, portanto, quer dizer, eu não vou chegar em 19,33, possivelmente, se você pegar o terceiro. Vou? Reines, que idade você tem? 43. Ou seja, hoje eu sabia o que pedir, certo? Ontem eu fiz 2 contas exatas 2 vezes, mas hoje eu caprichei. Bom, eu não vou ter 19,33. O que aconteceu? Se eu vou pegando diferentes indivíduos a cada momento, eu vou gerando novas médias. Isso vocês já sabiam, né? Mas eu falei, a média da turma 99 de idade é 19,33. Eu fixei esse parâmetro. Portanto, ao fixar esse parâmetro, eu perdi a liberdade, eu perdi uma liberdade, porque eu já fixei a média. Então, quando eu sorteei o Tiago e o Lucas, e eu tinha já 21 e 22 anos, para dar 19,33, eu teria que pegar alguém de menor idade do que 18, né, para poder dar 19,33 de média. Então esta liberdade, quando eu fixo um parâmetro, eu fixei uma referência que é a média, eu perdi a liberdade, uma liberdade. Eu não consigo mais sortear livremente para calcular outra média, porque a média foi fixada. Vocês entendem essa noção de perda de liberdade? Então, os graus de liberdade que eu tenho, teoricamente, em 3, para sortear daqui para frente, ao fixar a média, eu posso sortear 2 pessoas. Porque necessariamente o terceiro número terá que compensar
a conta, a soma, para que a média fique no 19,33. Então, essa noção é importante porque com pequenos números, pequenas amostras, perder uma liberdade implica numa distorção da curva. A curva sai daquela curva de Gauss, que é sempre a mesma, para uma curva que se espalha, fica mais baixa e mais espalhada para as laterais, na medida em que eu tenha menos graus de liberdade. Vamos ver isso depois, então, na prática, graficamente, eu acho que vai esclarecer melhor. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar sobre isso agora? Sobre graus de liberdade? Querem perguntar? Eu entendo que não, é isso? A ausência de resposta, vocês estão acordados, então... Professor, oi, no caso de, Tiago, né? Por exemplo, tem que pegar alguém com 16 anos. Certo. Essa pessoa pode voltar para... Então, por exemplo, o senhor vai pegar 2. Isso é teórico, é Tiago, né? Isso é teórico, Tiago, porque eu nunca faço 2 amostras. Na prática, nós temos apenas um tiro. Quando você está fazendo um trabalho, você faz um sorteio. Você sorteia um número de pessoas e faz o trabalho, ou faz a pesquisa com aquelas pessoas. Esta volta é teórica. Na eventualidade de eu querer sortear novamente, e eu tendo fixado a média, eu não teria liberdade de sortear de novo o mesmo número. Eu teria que deixar um número no final que fosse feito para completar e dar a média. Mas isso é teórico, esse é um pensamento teórico. Apenas para mostrar o nível de problema quando eu fixo parâmetros. Se eu fixar uma média, um desvio padrão, eu começo a perder liberdades. A noção é essa. É teórico voltar a fazer esse ressorteio, é só um exercício teórico, tá? Para entender esta possibilidade. Isso vai ficar muito claro quando eu mostrar a tabela 2x2, ou a tabela 3x4, etc. As tabelas de contingência, quando eu fixo as margens, a composição interna tem uma certa liberdade de mudança. Mas quando eu mexo um número numa tabela 2x2, ela repercute nas outras caselas, para que eu mantenha a margem. Então essa é uma questão mais de fixei um parâmetro, eu tenho que me comportar agora com menos liberdade. Tá? Muito bem. Esta função, essa distribuição T, tem esta formulação matemática, tá bom? Evidentemente, no rosto de vocês eu consigo ver aquelas expressões de prazer, né? Quando vem uma fórmula tão bonita como essa, é quase uma obra de arte, né? Eu diria que é uma obra de arte. Capacidade humana, chegar e fazer um negócio desse é maravilhoso, né? Eu lembro a vocês para não se preocuparem. Sempre gosto de dizer que este tipo de formulação nos mostra que por trás daquela curva bastante suave, que é a curva T, tem uma formulação matemática, tá? Tem uma função matemática. E esta função é composta de outras funções. Da função gama, que tem este outro jeito aqui. Então aqui era a simplificação da função t, para não pôr tudo junto, essa é a função gama. E este tem o valor de π, que vocês já conhecem, é uma constante. E este aqui é a novidade, o ni. Não é do Monty Python esse ni, tá certo? Esse ni é a letra grega que no nosso caso vai identificar os graus de liberdade. Então a letra ni nos mostra os graus de liberdade e nós temos o mi aqui, a média, tá certo? Então graus de liberdade que foram bastante também explorados depois pelo Ronald Fisher, que é um outro importante estatístico que trabalhou muito na agricultura inicialmente, com a estatística em biologia e em agricultura, e deixou um legado fundamental de técnicas e conceitos estatísticos, que nós vamos aprender hoje, inclusive um teste que é chamado de F, em homenagem ao Fisher. Então está cá. Esta formulação é o que está por trás daquela maravilhosa curva T, ou da família de curvas. Vocês reparem que quando para uma mesma média mi, quando nós variamos o ni, eu tenho o ni aparecendo em 3 posições aqui, né? Ele vai deformar a curva no sentido de torná-la mais espalhada. Quanto menor o ni, mais ela se espalha para as laterais. Como é que fica isso em termos práticos? Fica dessa maneira aqui, ó. Vamos entender
este desenho, este gráfico, a curva normal aparece aqui em vermelho. Esta é a curva, portanto, que nós já conhecemos, a curva Z ou curva de Gauss. Esta curva, ela é a mesma sempre. Ela só varia em função do desvio padrão. No nosso caso, nós vamos introduzir uma nova função que varia de acordo com os graus de liberdade. Ou seja, em última análise, graus de liberdade reflete o tamanho da amostra. Então, esta curva aqui, a curva Z, não varia de acordo com o tamanho da amostra. A curva T varia com o tamanho da amostra. E, portanto, introduz uma correção no meu cálculo de probabilidades nas caudas, principalmente. Reparem que se eu tiver apenas 1 grau de liberdade, que é esta curva azul, nós vamos ter uma curva que é bastante mais alta quando comparada à curva Z, aqui com 3 desvios padrão, ou com 3 erros padrão da média, melhor dizendo. Então, com 3 erros padrão da média, uma curva de 1 grau de liberdade aqui gera uma cauda muito maior em termos de área do que a curva Z. E é aqui que entra o nosso interesse. Esta área da cauda, que reflete a probabilidade, né? Toda área embaixo de uma curva também pode ser considerada como uma probabilidade. Então, esta probabilidade aqui é muito maior do que esta aqui. No terceiro desvio padrão, ela já é centesimal. Vocês lembram que 3 erros padrão da média cobrem, na curva Z, 99,7% da área. Entre os dois, portanto, sobra nas pontas centésimos de probabilidade, de percentagem, tá bom? Então, nesse caso, com 1 grau de liberdade, nós temos uma área bem maior. Vocês estimam que isso aqui não é uma área muito maior do que esta, né? Aqui é um tantinho só, uma centésimos de... E aqui, já pode chegar a 15% essa curva, possivelmente. De área, somadas as duas pontas, tá certo? Então, a curva T, ela tem ainda algumas propriedades importantes, das quais eu vou citar algumas, que é a simetria. Ela é simétrica em relação à média, ela depende dos graus de liberdade e, portanto, do tamanho da amostra. E quanto mais os graus de liberdade aumentam, quanto maior a amostra, mais a distribuição parece com a curva Z, com a curva normal, com a curva de Gauss. Parece, não é a mesma coisa. São duas curvas diferentes, porque vocês viram a formulação, a função matemática é completamente diferente. Se lembrarem lá da curva de Gauss, tem uma outra forma de matemática. A curva de T tem a função gama, inclusive, tem uma outra função dentro dela própria. Reparem que com os 30 graus de liberdade, eu começo a me aproximar da curva Z. Então aqui, a curva vermelha é curva Z e a curva preta é uma curva T com 30 graus de liberdade. Esse número 30 graus de liberdade, por esta proximidade com a curva Z, tem gerado um conceito incorreto entre os pesquisadores de que 30 é o número ideal para a gente fazer uma amostra. Ideal, assim, é o menor número a partir do qual eu devo constituir uma amostra. Mas isso não é correto, isso não é verdade. O 30 aproxima, mas ele está longe ainda graficamente parece igual. Mas se eu aumentar esta escala aqui convenientemente, fizer um gráfico um pouco mais ampliado, vocês vão ver que isso aqui se afasta em algumas unidades, tá? Eu vou mostrar isso agora em detalhe com curvas mais feitas pelo Minitab para vocês verem a variação dos graus de liberdade, como é que interferem na função, na forma da curva T. Então vejamos, partimos da nossa tradicional curva Z, que é a nossa referência inicial, só para vocês terem uma ideia destes pontos aqui. Suponham que eu queira fixar uma área na cauda, né, de 2,5% de cada lado. Na curva Z, este ponto aqui, na abscissa, no eixo Z, ele que vai gerar 2,5% é igual a 1,96. Então, isso aqui vai de menos infinito a mais infinito. E aqui nós temos uma área
de 2,5% na cauda direita e 2,5% na cauda esquerda. Então o valor é 1,96. Gravem esse número momentaneamente, porque agora eu vou mostrar curvas T de student, tá? Função T. Se eu fizer 120 graus de liberdade, a curva T, que dá uma área de 2,5% na ponta, na cauda, tem uma projeção no eixo aqui, no eixo T, de 1,98. Que valor é esse 1,98? 1,98 erros padrão da média afastados do zero, da média, tá? Então esse 1,98 já viram que cresceu um pouquinho, com 120 graus de liberdade. O que acontece se eu diminuir esses graus de liberdade e for para o famoso 30 graus de liberdade, para gerar uma área de 2,5% na cauda, faz com que eu tenha um valor em T, no eixo T, de 2,04 erros padrão da média afastados do centro, afastados do zero, afastados da média. Então veja que vai aumentando. Fala, Bianca. Eu só entendi uma coisa. Por exemplo, o grau de liberdade, para aquele exemplo do começo, das médias das cidades. Assim, quanto mais pessoas você usasse para fazer a média, maior o grau de liberdade você teria, é isso? Sim. Se eu amostrasse 10 pessoas, eu teria 9 graus de liberdade. Eu poderia sortear mais pessoas numa segunda vez. Se eu sorteasse 50 pessoas, eu poderia, na primeira vez, calcularia uma média, eu teria 49 graus de liberdade. Porque eu fixei a média, então eu perdi uma liberdade. Entendeu? Oi? Me lembra o seu nome, por favor. Silvia. Por que quando você aumenta a amostra, você também não aumenta o quanto você pode, o quanto você tem que restringir? Porque, por exemplo, se você pegar, no exemplo que você pegou, primeiro 3 pessoas, depois 2, porque a terceira teria que compensar para chegar mais próximo da média, certo? É. Mas isso, assim, uma amostra, por exemplo, vai de 50 pessoas. Se você escolher com liberdade 49, essa uma que você não deixou de ter liberdade, vai ser suficiente para compensar? Mesmo que eu tenha que usar um número negativo. Eu não vou escolher uma pessoa, eu vou escolher um número. Na prática a gente não faz isso, Silvia. Eu apenas estou dizendo que para entender a liberdade, os graus de liberdade, a gente usa essa figura, porque quando eu fixei um parâmetro, os outros que virão, as novas medidas, terão que dar conta de recuperar este parâmetro, porque ele foi fixado. Isso é teórico. Na prática a gente não ressorteia ninguém. Eu só faço sempre uma amostra. Mas quanto mais, suponha que eu sorteei 1000 pessoas para fazer uma medida de glicemia. Quantos graus de liberdade eu tenho? Eu fixei uma média, 999. Você acha que... O que você acha que acontece com esses 999? Eles não vão se aproximar muito da média verdadeira? Aquela média fixada? Será que este que faltou, esse milésimo, vai fazer muita diferença? Ele quase é desprezível. Ele vai ser um ajuste muito pequeno. Porque quanto mais eu sorteio, quanto mais eu tenho número de pessoas amostradas, mais eu me aproximo da média verdadeira. Porque eu estou representando melhor a população. Então a noção aqui vai fazer pouca diferença os graus de liberdade, como eu estou mostrando aqui, à medida que eu aumento os graus de liberdade. Mas quando eu diminuo, quando eu perco, quando eu tenho tamanhos de amostras pequenos, esta correção é importante. Vocês viram aqui para trás, com 120 graus de liberdade, eu fiquei com 1,98, já é muito próximo. A correção é pequena, é de 2 centésimos. Enquanto que, para 30 graus de liberdade, a correção já cai numa outra unidade, vai para 2,04. Por quê? Para a mesma área, eu tenho que corrigir esta distância interna. Não é importante para eu tomar decisão? Para eu saber se é igual ou diferente, eu não uso esse critério aqui. Tudo isso é feito em função da hipótese nula. Então eu estou alargando esta dimensão interna, mantendo a mesma probabilidade de 2,5%, quando eu diminuo os graus de liberdade. Então você veja que eu estou alargando aqui, eu tenho que levar isso em consideração para não cometer um erro de rejeitar a igualdade incorretamente, de maneira, quando ela for verdadeira.
Eu lembro a vocês o seguinte, na nossa atuação em medicina, nós somos um pouco conservadores. O que quer dizer isso? A gente só vota nos partidos de direita? Não, não é essa a ideia. Ser conservador em medicina significa, eu não mudo uma terapêutica, eu não mudo um procedimento que está dando certo, que funciona, que eu conheço, a não ser que eu tenha uma demonstração, uma evidência de que aquilo vai ser benéfico para o paciente. Ou seja, eu só mudo um medicamento, só mudo uma cirurgia ou uma indicação cirúrgica se aquilo for benéfico ao paciente e for demonstrado com base científica. Tá certo? Então, tudo que nós fazemos aqui é lutar para conservar a igualdade, a menos que ela se demonstre falsa ou que eu possa rejeitá-la. Né? O nosso esforço é não mudar nada por mudar. Mudar porque está na moda não vale em medicina. Vale apenas se eu demonstrar que aquilo tem um valor significativo do ponto de vista estatístico e clínico. São duas significâncias diferentes. A clínica vocês vão discutir mais tarde nos cursos próprios disso. Mas a significância estatística faz parte do processo de decisão da mudança em medicina. Tá bom? Então eu posso avançar aqui então? Então com 30 graus de liberdade, a mesma área de 2,5% me gera uma base aqui mais larga, entre menos 2,04 até 2,04. Se eu diminuir para 10 graus de liberdade, aumenta mais um pouco. Vocês repararam que a curva está esborrachando, né? Ela vai abrindo. Esta linha, esta região aqui fica muito mais larga. Portanto, o que quer dizer isso? Fica mais difícil decidir pela diferença. Fica mais provável decidir pela igualdade, né? Mesmo considerando os 2,5% aqui que estão fixados. Então esse fenômeno aqui é importante. Com poucos graus de liberdade, eu tenho uma tendência de ficar com a igualdade, quando eu comparo dois grupos, tá? Com 5 graus de liberdade, está ficando já quase indecente a proposta, né? Quer dizer que eu tenho 6 pessoas, estou comparando 6 pessoas. É muito pouco, né? Gera pouca evidência, portanto, vai subindo mais e alargando. Eu tenho que fazer muito mais, eu tenho que ter uma diferença muito mais gritante para cair aqui fora desse intervalo, a região branca, né, da curva. Com 3 graus de liberdade foi para 3,18. Com 2 graus de liberdade, 4,3. E agora o máximo da indecência num estudo é propor um estudo com 2 pessoas. Não é? Isso não é um estudo que se possa tirar uma evidência. Não para mudar uma decisão forte como uma conduta médica. Vejam que foi para 12. A mesma área, 0,025 ou 2,5% de cada lado, gera um intervalo aqui que é de 24 erros padrão da média. 12 para a esquerda e 12 para a direita. Então reparem que isso é muito importante de ser considerado, né? Esta é uma correção. Se você tem poucos indivíduos numa amostra, tem que corrigir usando esta lógica dos graus de liberdade. Tá bom? Compreenderam isso? Agora, esse panorama, tudo que nós vimos em separado está aqui agora expresso. Reparem que a curva de 1 grau de liberdade é esta preta que se espalha e vejam que a nossa curva com 120 graus de liberdade, que se aproxima da Z, está aqui. Então está aqui a variação em graus de liberdade de todas as curvas. É uma família de curvas que dá para desenhá-las ponto a ponto em graus de liberdade. Vou mostrar uma outra panorâmica agora, fixando o valor de T em 2. Aqui nós temos delimitado, à esquerda e à direita, 2 erros padrão da média em torno da média X aqui, que é 0. Não está muito legível, infelizmente, porque é pequeno, porque pus muitas figuras, mas reparem que aqui, quando eu tenho 2 erros padrão da média aqui na linha T, ele gera uma área à direita de 0,148, ou seja, 14,8%. Então, com 1 grau de liberdade, com 2 aqui, eu tenho 14,8% de área.
Então, valor 2, né? Agora eu fiz ao contrário. Eu não fixei a área na cauda, mas fixei o valor na linha T. Então eu tenho 2 para ver o que acontece com as áreas, para diferentes graus de liberdade, que a curva vai deformando, né? Aqui ao final, com 1.300 graus de liberdade, eu tenho esta área, quando fixo em 2, de 0,0229. Ou seja, eu tenho 2,29% de área em cada cauda. O que é bastante razoável em termos de proximidade com a curva Z. Mas eu não vou usar mais Z. Estou falando isso apenas para mostrar como ainda não é perfeita a curva Z aqui, tá? Então, se vocês acompanharem depois com calma, vocês podem reproduzir isso no Minitab. Entrem naquele menu no Graph e Probability Distribution Plot, e aí escolham lá distribuição T. Põem os graus de liberdade e vejam como é que a curva fica. Então vocês podem calcular isso para quantos graus de liberdade vocês queiram, tá bom? Isso é só uma demonstração então de como é importante corrigir a curva para o tamanho da amostra, para os graus de liberdade. Pegando aquele exemplo nosso da natremia, da medida de sódio, nós temos aqui as três curvas de 3 regiões distintas que nós estabelecemos, né, por um critério já laboratorial, de hiponatrêmicos, normonatrêmicos e hipernatrêmicos. Por que eu estou mostrando esta curva? Para que vocês percebam a necessidade de nós termos uma definição, um teste, que me verifique se há diferença entre esses grupos aqui. Será que normonatrêmicos são diferentes de hiponatrêmicos e de hipernatrêmicos? Olhando assim, o que vocês percebem? A grande interpenetração destas curvas. Alguns hipernatrêmicos avançam nas regiões de hiponatrêmicos. Mas vocês falam assim, mas como assim? Se o indivíduo é hipernatrêmico, como é que ele avançou? Ele teve um valor que seja possível de fazer confusão com o hiponatrêmico. É a distribuição, quer dizer, a pessoa tem uma doença que gera hipernatremia não constante. Quando eu amostro, faço uma amostragem populacional, naquele momento, o indivíduo que é portador de uma doença que faz hipernatremia, pode estar compensado circunstancialmente. Como é uma amostragem feita com uma coleta de sangue, num horário do dia, com um grupo de pessoas, eu não vou pegar todo mundo igualzinho. Então, isso para dizer que o comportamento da doença varia, evolui, regride, não é o mesmo, não é constante. E quando eu vou a campo fazer uma pesquisa, eu posso pegar um momento que aquela pessoa que tem a doença não está com a medida laboratorial alterada, momentaneamente. Então essa é a nossa incerteza. Quando nós temos um exame laboratorial, por exemplo, ele pode vir sem alteração. Mas o paciente de vez em quando tem sintoma. E aí é que entra a nossa arte diagnóstica, de fazer esta verificação, porque há variação. Então como é que ficaria se eu tivesse um estudo agora em que eu sorteasse pessoas para verificar diferença entre hipernatrêmicos e hiponatrêmicos? Agora eu separei só os 2 grupos, né? Se eu sorteasse aqui 11 indivíduos, eu teria esse tipo de manifestação, ó. Com 11 indivíduos, eu tenho uma certa interpenetração das curvas, né? Se eu tivesse apenas 4 indivíduos, aumenta muito o erro, né? E aqui que é essa história do grau de liberdade de novo. Amostras pequenas geram curvas mais espalhadas. E, portanto, se eu tenho 2 grupos, eles se interpenetram mais. Fica mais difícil de mostrar a diferença. Então, todo o nosso problema hoje é comparar as médias, não é? Se eu comparar essas médias aqui, nesse caso, talvez tenha mais facilidade de demonstrar que hipernatrêmicos são diferentes de hiponatrêmicos do que neste caso aqui que tem maior erro. Está mais interpenetrada as 2 curvas. Então, o nosso problema é desta natureza. O teste de hipóteses vai tentar desembaralhar isto em função do tamanho da amostra também, dos graus de liberdade. Oi, Diago. Mas a gente não tem um problema com variável, não? Porque aí a variável que o senhor está querendo é
a numeração de natremia em si. Não, mas eu já tinha um critério. Eu tenho pessoas com sintomas de... Vamos dizer que é um estudo. Agora é um faz de conta. Faz de conta que eu tenho pessoas que têm sintomas de hiponatremia porque estão tomando uma determinada droga. Tá certo? E outras que são hipernatrêmicas porque tomam outra medicação. E eu quero saber se a medida de sódio é um bom marcador nesses dois grupos. Se realmente eu consigo discriminar o hipo do hiper. Uma técnica, porque eu estou usando, por exemplo, nova. Então isso aqui é um estudo, por enquanto, fictício nesse momento. Mas é apenas para mostrar que é uma situação real do ponto de vista, são dados reais. E quando eu construo curvas, quando eu classifico os grupos e comparo grupos, eu tenho este fenômeno de interpenetração das curvas. Elas se confundem nas caudas, né? As caudas chegam muito próximas e invadem uma área da outra. Na hora que eu for fazer um teste de hipóteses, para verificar a igualdade ou diferença, eu tenho que desembaralhar essa questão. Eu tenho que decidir se esta média está longe desta o suficiente, apesar desta interpenetração, que vai me confundir. O importante, Tiago, é perceber que a variação confunde a nossa decisão. Vocês têm que entender esse problema. A variabilidade populacional, quando eu comparo a média, eu reduzi para a média o problema. Eu vou comparar médias, mas eu não posso deixar de levar em consideração a variação em torno da média. E esta variação leva a uma confusão de regiões. Regiões que se confundem, que se interpenetram. Então é a área de decisão. Dentro do possível, eu queria que isso aqui não se encostasse, né? Mas esse não se encostar tem uma métrica. E qual é esta métrica? É o nível de significância. Eu quero que esta curva aqui, né, que esta média, na verdade, não entre nesta região. A média não pode estar entrando nessa região. O que eu vou comparar é uma média contra a outra, não é? No teste de hipóteses. Portanto, esta média não deve entrar na área amarela. A partir de que momento? Porque a área amarela vai indefinidamente para sempre. É assintótico. Mas o meu critério está lá. Qual é a minha barreira? Qual é o meu portão de limite? É o alfa. É o nível de significância. Então o critério eu tenho que estabelecer antes para verificar se esta média não está invadindo o portão, a área da outra curva. As curvas até se interpenetram e me confundem. Porém, é a média que eu quero que não invada. Ok? E eu vou compor, portanto, os erros padrão da média para isso. Entenderam essa ideia, então? O teste de hipóteses verifica o quê? Duas médias em comparação. E eu quero saber se uma média está longe da outra para que eu possa afirmar a diferença, ou elas estão próximas o suficiente para que eu aceite a igualdade. Quanto mais ela se aproxima e cai na região dentro da curva da outra, aí é que eu digo, elas são iguais. Tá bom?